razão pela qual eu acho que a mansão era muito culta, olhando pra ela novamente, é porque todos nós estávamos quase irritados e esperávamos pensar em Hef como esse tipo de homem realmente bom. E você percebeu que o que dizem na mídia não condiz com a realidade. Não o que eles dizem na mídia. Um homem agradável. Outra coisa que me lembra um culto é como era tão fácil ficar isolado do mundo exterior lá. Quais são as experiências que uma mulher deve passar para se consagrar como uma destacada coelhinha da Playboy? Quais escabrosos segredos vieram à luz depois que o fundador de uma marca tão icônica morreu? Como foi que os abusos conseguiram se perpetuar ao longo de tantas décadas? Neste relatório vamos abordar esse e diversos outros assuntos. Agora mesmo, do nosso celular, podemos acessar serviços como OnlyFans e encontrar todo tipo de conteúdo para adultos. Qualquer um pode ser a estrela do seu próprio filme 30 e ganhar dinheiro com isso. Não precisa ser tão inclusivo se for exagero. Ao descobrir como tornar monetizáveis os fetiches alheios, já é suficiente para que nossos cofres virtuais não parem de crescer? Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que os estímulos eróticos estavam limitados a espetáculos ao vivo de reputação muito duvidosa. Espetáculos ilegais na maioria dos casos, que muitas vezes não levavam em consideração o bem-estar daqueles que participavam neles. O acesso a certo material que era classificado como proibido era simplesmente um luxo para muito poucos escolhidos. Mas algo veio para quebrar os tabus e tirou da clandestinidade interesses que a moral havia escondido debaixo do tapete. Este ponto de inflexão, decisivo no que se refere ao entretenimento sexual, foi potenciado nada mais nada menos que por uma revista. Uma revista que se tornou um verdadeiro símbolo de sua época. Uma revista que apresentava as novidades da indústria automobilística de alta gama. Relatos de escritores renomados, guias de licores exóticos para apreciadores ou entrevistas com atores de caráter. No entanto, não foi nada disso que colocou essa revista no pódio das mais compradas pelo público masculino. Mas sim as sofisticadas sessões fotográficas que havia em seu interior. Sessões que mostravam as divas do momento nuas. E isso dito ou não de uma maneira metafórica. Tal foi o sucesso daquela revista, que mais cedo do que tarde começou a precisar de um lugar físico próprio, longe dos escritórios da redação. Assim como a Disney precisou de um parque de diversões e um castelo real para amplificar seus conceitos. Esta revista estendeu seus tentáculos e muitos de seus fundamentos se materializaram em uma espécie de bunker secreto. Estamos falando de um esconderijo que seria o espelho definitivo de todo um império, que acabaria, como todos os impérios, em uma espiral de decadência e monstruosidades. Hoje, o lado sombrio da mansão Playboy. Antes de começar, gostaria que me contassem se já tiveram acesso a alguma revista Playboy. E como chegaram a ela? Se alguém a deu de presente, se a compraram, se a herdaram. Quero ler suas histórias sobre esta revista e também deixo uma pergunta, para ver se sabem qual foi a primeira famosa que apareceu na revista Playboy. Quero ler os seus comentários aqui embaixo. Também os convido a deixar sugestões para possíveis futuros vídeos. Lembro que há uma versão sem censura e publicidade de 24 horas antes do resto. Para os membros deste canal. Para se juntar ao clã Mephisto, clique no botão Juntar-se abaixo e escolha a associação número 2, Mestre Obscuro. Bem, agora sim, vamos começar. O sonho molhado americano? Em 1953. A primeira edição da Playboy chegou ao mercado como uma resposta descontraída ao puritanismo e aos modelos rígidos que os Estados Unidos promoviam desde o final da Segunda Guerra Mundial. Já haviam ficado para trás as imagens inocentes e idílicas das ilustrações de Norman Rockwell, retratando uma sociedade meticulosa, monogâmica e pudica. É bem sabido que cada ação provoca uma reação de igual intensidade, mas em sentido oposto. Isso não é só um ditado. Trata-se da terceira lei de Newton, e como qualquer um pode verificar, funciona tão bem para a física quanto para a sociologia. Após anos de imposições, agora os americanos queriam rock and roll, carros rápidos e garotas alegres com saias curtas. Portanto, não é surpresa que um produto como Playboy tenha conquistado um lugar de destaque na cultura popular. Primeiro na América do Norte e mais tarde em quase todo o planeta.
A revista e todo o seu background cresceu e se expandiu até formar a Playboy Enterprises Incorporated, que se tornou uma das marcas mais reconhecidas internacionalmente, comparável a verdadeiros monstros como Adidas ou Coca-Cola. Mas como é lógico, este império das fantasias tinha um lado sombrio. Apesar dos indícios de que algo estava errado na mansão Playboy. O verdadeiro escândalo estourou em 2017, quando o já nonagenário magnata das coelhinhas, Hugh Hefner, se despediu para sempre das festas e dos lençóis de seda. Para muitos, Hefner era algo como um herói de uma era dourada. Uma época que muitos queriam lembrar como uma espécie de inocência lúdica, travessa e sorridente. Outros previam que após a morte do homem, tudo iria desmoronar, e a verdade é que eles tinham um pouco de razão. A coerção imposta por este homem em seu ambiente foi tanta que tivemos que esperar até depois de sua morte, para que as vozes que ele havia mandado calar começassem a ganhar espaço. Foi então que se descobriu que esta mansão, que era vendida como o lugar dos sonhos de prazer, na verdade era uma casa de pesadelos. Mas não nos adiantemos. Antes de irmos aos testemunhos das vítimas, das pessoas que viveram neste lugar, é necessário que comecemos pelo começo. História de um menino reprimido. Em 9 de abril de 1926, nasceu em Chicago quem daria vida a um dos coelhos mais icônicos da cultura. E não estamos falando dos criadores do Roger Rabbit ou do Pernalonga. Hugh Hefner, longe de se dedicar aos desenhos animados, seria o cérebro por trás de algo. Por trás de um logotipo que ainda hoje desperta as mais variadas opiniões, Hugh, que mais tarde seria lembrado por ostentar um estilo de vida extremamente elevado, passou seus primeiros anos em uma situação bastante humilde. A Grande Depressão estava causando estragos no povo americano, e o menino se isolava do ambiente cinzento, refugiando-se em quadrinhos e filmes da época. Enquanto os adultos falavam sobre a difícil situação econômica do país, ele deixava sua imaginação voar, sonhava com paisagens de fantasia e criava situações estranhas em sua mente. Essa fascinação por criar mundos não era aprovada por seus pais, que eram metodistas ortodoxos, e não viam com bons olhos que seu pequeno desviasse sua atenção de aprendizados que consideravam mais nobres. Imagine a reação deles quando o pequeno, com um pouco de curiosidade, perguntou sobre sexo. Ele queria saber um pouco mais sobre isso. E vocês dirão, bem, o que eles fizeram? Eles evitaram a pergunta? Eles responderam? O que aconteceu? Basicamente, o que aconteceu foi que ele foi punido. Percebendo logo que seu lar era repleto de proibições. O jovem, após servir no exército no final da Segunda Guerra Mundial, estudou psicologia na Universidade de Illinois. Seu plano era abrir sua mente para novos horizontes. E este detalhe pode ser muito revelador, porque foi à psicologia que Hugh recorreu ao conceber seu conceito para a revista que o tornaria famoso. Além disso, foi com base em jogos mentais intrincados e perversos que ele sustentou sua turbulenta vida privada. Sua personalidade inquieta o levou a buscar maneiras de comunicar suas ideias a mais pessoas, demonstrando logo um notável interesse pelo mundo editorial. Engenhoso na hora de redigir, trabalhou na revista estudantil Jeff, uma publicação de corte humorístico. Aos poucos, tornou-se evidente que seu tema preferido era a sexualidade. Na Jeff já era possível ver indícios do que futuramente se tornaria a Playboy. Como a presença de uma modelo na capa e a descrição dela escrita por Hefner, algo parecido com o que mais tarde ele chamou de Playmate. Ao mesmo tempo, o aspirante a grande empresário casou-se com sua primeira esposa, Mildred Williams, a mulher com quem ele perdeu sua virgindade, segundo ele mesmo contaria. Pouco tempo depois, tiveram 2 filhos. Aparentemente, eram uma jovem família com um futuro próspero pela frente. No entanto, Hugh sentia que estava vivendo uma farsa. Ele tinha um trabalho criativo, uma esposa, filhos, havia cumprido várias das expectativas com as quais foi criado, mas isso não o satisfazia completamente. Então, em suas longas noites de insônia, ele começou a dar vazão a um projeto que há muito tempo pairava em seus pensamentos. Jeff, como também era conhecido, tinha em mente uma nova revista. Uma publicação carregada de erotismo que buscava transformar até o último dos sonhos românticos dos cavalheiros em realidade. A ideia de Hugh era clara, abraçar o mais puro dos hedonismos, e destronar essa ideia antiquada que dizia que o sexo deveria sempre ocorrer dentro dos limites do casamento.
Com essas premissas, rondando suas mais altas ambições e graças ao empréstimo de amigos e familiares, ele deu início à Playboy. Lançou uma impressionante primeira edição com um trunfo genial reservado na manga. Ele havia comprado uma fotografia de Marilyn Monroe nua, uma imagem que havia sido tirada antes da atriz saltar para a fama. E o que ele fez com ela? Ele a usou como um desdobrável central. Esta primeira edição incluiu um editorial escrito pelo próprio Hefner, onde expunha a filosofia de sua invenção. Uma declaração de princípios que conquistou milhões de adeptos. Porque não se tratava apenas de mulheres voluptuosas, mas do apoio à liberdade de expressão, do jornalismo incisivo e sério e da literatura de alto nível. Esta primeira edição não tinha data, pois Hefner pensava que a Playboy poderia fracassar e nunca teria feito uma segunda edição. Mas já sabemos como a história terminou. E aquilo não iria acabar nessa anedota, porque a Playboy havia chegado para ficar. A excitante fórmula do sucesso. Para 1960, Playboy e Hefner estavam no topo. O Império do Homem contava, entre seus investimentos, com uma cadeia de clubes noturnos, hotéis e cassinos. E uma legião de coelhinhas que animavam as noites, com orelhas postiças, roupas sugestivas e meias pretas. Mas a boa fase durou até os anos 70, quando o caminho já havia sido pavimentado, e outras propostas fizeram sua entrada no mercado. Propostas muito menos refinadas e um pouco mais explícitas, que aproveitavam o clima de liberação para apostar tudo no material gráfico. Revistas como Hustler, fundada pelo também lendário Larry Flynn, surgiram para disputar com a Playboy, o monopólio do mercado masculino. Por outro lado, a indústria pornográfica começava a ter um acesso muito mais direto ao público. E a declaração de princípios feita por Hefner naquela primeira edição da Playboy começava a ficar obsoleta. Como diriam hoje, muito texto. Mas não é fácil derrubar um gigante, e a Playboy aceitou o desafio e expandiu sua linha comercial. Assim, sem medo de experimentar novos caminhos, a marca entrou para competir no campo do vídeo, do cinema e das novas tecnologias. Em outras palavras, o coelhinho de gravata borboleta arregaçou as mangas para a batalha. Ao mesmo tempo, Hugo começou a viver na mansão Playboy, que desde 1959 até 1974 estava localizada em Chicago. Depois seria transferida para suas coordenadas finais. Localizada em Beverly Hills, a mansão de Hugh Hefner se tornou um emblema de festas e orgias pelas 3 décadas seguintes. Lá se encontravam atrizes, modelos, celebridades e artistas igualmente. Era o ponto de encontro para aqueles que buscavam contatos, todo tipo de excessos e, claro, coelhinhas. Atualmente avaliada em 200 milhões de dólares, de acordo com o site Mansion Global, a propriedade tem cerca de 1.360 metros quadrados. Entre os luxos que contém estão um zoológico, uma casa de jogos, piscinas e uma floresta privada. Só se podia especular sobre o que acontecia na mansão Playboy, o mesmo que se diz sobre Las Vegas. O que acontecia lá ficava lá. A curiosidade popular fez o resto, e logo as histórias se multiplicaram. As pessoas já não conseguiam distinguir entre verdade e invenção, gerando uma ambiguidade oportuna que, em vez de ser perigosa, apenas seduzia mais e mais o público em geral. Em 1989, Hef se casou pela segunda vez com Kimberly Conrad, uma de suas coelhinhas. Tiveram 2 filhos e viveram juntos na mansão. Contudo, em 1998, o casal se separou. O homem se casou pela terceira vez em 2012 com a também coelhinha da Playboy, Crystal Harris. Finalmente, ela se tornou sua viúva e mais tarde, nesta história, veremos o papel que acabou desempenhando. Hugh acabou se consolidando como um personagem da cultura pop americana, quando trabalhou em um reality show que o seguia pelo deslumbrante interior de sua propriedade. O sujeito ia de um lado para o outro com seu roupão, sempre se mostrando despreocupado e pronto para se entregar aos mais diversos prazeres. E tem que se dizer, para o homem médio daquela época, Hugh Hefner era alguém a quem admirar. Porém, em 2012, sua revista e clubes noturnos passaram a ser duramente criticados por sua visão misógina e discriminatória. Com novas ferramentas críticas, o mundo em que Playboy tratava a mulher foi colocado sob novas lentes de aumento. E ficou claro que aquilo seria o fim de toda uma cosmovisão. Nesse momento, Hugh começou a ser visto como uma espécie de vilão por muitos. Um homem que simbolicamente havia rebaixado as mulheres ao papel de simples servas.
Há algum tempo, rumores diziam que o império de Hugh Hefner tinha alguns esqueletos escondidos no armário, basicamente porque todos os impérios têm um esqueleto. Logo surgiram perguntas. Então, tudo isso que foi dito por tanto tempo poderia ser verdade? Coisas horríveis aconteciam em seus domínios e novamente as especulações, desta vez intensificadas. Ninguém esperava o que aconteceria após 27 de setembro de 2017. Nesse dia, o grande magnata morreu aos 91 anos por causas naturais. Foi então que finalmente todo o horror que as paredes da mansão haviam presenciado foi revelado. Mais uma vez a realidade superaria a ficção, e é assim que nossa história volta ao início, ventilando a mansão. As famosas coelhinhas da Playboy eram a face visível da empresa, uma espécie de mascotes de carne e osso que, paradoxalmente, se levantavam como um tipo de emblema da libertação feminina. Glamorosas, lindas e atraindo todos os olhares, dava a impressão de que elas eram as verdadeiras donas da empresa. E de todos os cantos do mundo, as candidatas se candidatavam para fazer parte deste exército de belezas de elite. As vantagens de ser coelhinha da Playboy pareciam ser muitas. Festas, exposição na mídia, a possibilidade de entrar em contato com agentes e executivos de alto nível no mundo do entretenimento. Um primeiro passo para, com um pouco de sorte, ter a oportunidade de ser a próxima Marilyn Monroe. A parte menos comentada era que, na melhor das hipóteses, o que ela poderia aspirar era a fazer parte do harém pessoal de Hugh Hefner. Em 2022, todos esses rumores, somados a não poucas denúncias acumuladas ao longo de 60 anos, foram organizados e expostos. Em uma série documental intitulada Os Segredos da Playboy, Alexandra Dean, que está à frente deste projeto documental que busca dissecar a sórdida intimidade. Após esta marca, ela reuniu depoimentos de ex-funcionários, coelhinhas e pessoas do círculo íntimo de Hefner, com o apoio dos relatos de Crystal Hefner, a última esposa do empresário. A documentarista não hesitou em mostrar pela primeira vez uma imagem mais real do que acontecia atrás das portas da mansão mais desejada do mundo. Embora fosse evidente que o ativo mais importante da empresa eram as mulheres, havia algo que se mantinha abaixo do olhar da imprensa. As festas temáticas, que eram eventos e reuniões com personagens de nível internacional e que incluíam serviços de prostituição Very Important Person. O assustador do assunto é que o consentimento nem sempre era uma condição indispensável para a concretização do serviço. Seja por coerção, manipulação psicológica ou mesmo pela força. Os grandes peixes gordos que vinham às terras de Hefner sempre conseguiam se safar. Segundo seus próximos, Hugh Hefner não distinguia entre amigos e inimigos. Jennifer Sagnor, filha de seu melhor amigo, que também era seu médico pessoal, cresceu na mansão Playboy desde os 6 anos. Para ela era como sua segunda casa e pôde ver Hefner de perto, agindo de uma maneira que se aproximava mais de um tirano embrutecido pelo poder do que de um tio bonachão. A aura de glamour que a mansão projetava atraiu entre outras Holly Madison, uma jovem que no ano 2000 quis ingressar no time das coelhinhas. Deslumbrada por figuras como Pamela Anderson e Anna Nicole Smith. Se quiserem saber mais sobre Anna Nicole Smith, assistam ao vídeo postado. Não neste canal, mas no meu outro chamado O Dia Que. Este vídeo se chama O Dia que Anna Nicole Smith Morreu. Convido-os a assistir. Deixarei um link ou procurem no YouTube. Continuemos. Era sabido que Hefner tinha 5 ou 6 namoradas ao mesmo tempo, entre as quais havia uma favorita. Este papel de menina mimada era um posto muito cobiçado e cheio de benefícios, mas também de uma constante pressão. Holly conseguiu ocupar esse lugar durante 7 anos e confirmou o que outras antes dela haviam declarado. Hefner decidia quando e onde suas namoradas podiam falar. Além disso, ele tinha para elas uma série de regras a seguir. Regras que controlavam desde a cor do cabelo até as rotinas diárias das mulheres. Hef decidia até mesmo que tipo e cor de esmalte de unhas elas deveriam usar e proibia terminantemente o batom vermelho. Isso poderia ser, como muitos apontaram, uma técnica de manipulação psicológica própria de um controlador compulsivo. Os rumores diziam que Hefner não tolerava batom vermelho por razões misteriosas, e toda uma série de teorias foi tecida em torno desse fato. Mas a verdade parece ser bem mais simples. O sujeito queria demonstrar que tinha total controle sobre seu negócio.
deixando claro que as mulheres que passavam a viver sob seu teto eram simplesmente mercadoria. Um investimento que poderia ser abandonado sem pestanejar se saíssem do plano e ousassem questionar os ditames do seu patriarca. Além disso, para os anos 2000 Hefner passava dos 70 anos e seu reino privado já mostrava sinais de uma patética decadência. As salas da mansão haviam sido decoradas pela última vez nos anos 70 e desde então mantinham o mesmo aspecto. Como diria uma das coelhinhas, parecia um filme pornô filmado no set de James Bond. Mas se o que acontecia dentro da mansão era assustador, muito pior era a estrutura cuidadosamente articulada que havia sido construída ao redor para evitar que algo do horror transparecesse. De fato, havia uma equipe de limpeza dedicada a suprimir declarações, escândalos e notícias que trouxessem à luz as agressões sofridas pelas modelos e pelo pessoal feminino. Mulheres espancadas, drogadas, abusadas e sequestradas como escravas sexuais. Durante dias, eram retiradas de circulação e transformadas em pária pela mesma elite que se serviu violentamente delas. Descobriam tarde que suas histórias estavam condenadas a desaparecer, tinham todo o mainstream e o jet set dispostos a colocar todos os seus recursos para silenciá-las. Hugh Hefner havia conseguido montar uma estrutura para sustentar seu poder e dessa forma poder cometer uma série ilimitada de abusos. Após a morte de seu marido, Crystal Hefner deu várias entrevistas. Curiosamente, ela o havia defendido de todas as acusações anteriores. Mas depois que o magnata passou para uma vida melhor, ela decidiu mudar sua versão e deixar um testemunho de tudo que viveu ao longo de seu casamento na mansão Playboy. Mas por que essa mudança repentina em suas declarações? Crystal descobriu, com a ajuda da terapia, que havia sido vítima de maus tratos e manipulação. Um detalhe não menor, Crystal conheceu Hugh Hefner quando ela tinha 21 anos e ele 81. Entre as revelações em primeira mão que a ex-esposa de Hefner deu à imprensa, disse que na residência foi imposto um toque de recolher às 6 da tarde. Nesse sentido, Hugh Hefner era metódico, beirando o maníaco. A casa deveria estar em calma para que ele pudesse desfrutar do seu jantar, que era sempre a mesma sopa de frango com queijo. Depois, ele se deitava para ver seus filmes prediletos. Este era um período de descanso para o que viria depois, uma intensa sessão de sexo grupal, na qual todas as pessoas que moravam na mansão, exceto a equipe de limpeza, eram obrigadas a participar. Segundo Crystal, no fundo tudo era uma espécie de ritual que Hefner organizava para não sentir a passagem do tempo. Porque a verdade é que ele era um idoso e todos se apressavam em agradá-lo para manter seus lugares no negócio. Na verdade, todas as suas coelhinhas favoritas tinham que passar pelas orgias organizadas na mansão, como uma espécie de teste para provar que eram dóceis e bem dispostas. Crystal se recordou do primeiro encontro que teve com uma dessas festas. Quase lhe pareceu surreal a quantidade de géis e brinquedos sexuais que havia por toda a sala, repleta de espelhos. E isso sem falar na quantidade de drogas e... também da zoofilia, porque, claro, isso se torna cada vez mais obscuro. Uma experiência traumática com a qual a mulher teve que conviver por anos, até que finalmente, e após a morte de seu marido, pôde tratá-la em terapia. Crystal resumiu com angústia que ela provavelmente tinha síndrome de Estocolmo. Outros detalhes foram surgindo por parte de outras favoritas de anos anteriores, como a mania de Hefner, por não usar proteção e utilizar óleo de bebê como lubrificante em seus encontros íntimos. Apesar de isso ter causado infecções e problemas ginecológicos em suas companheiras, e mesmo com uma ordem médica, ele se recusou a abandonar a prática. E sempre conseguia o que queria. Contradizer Hugh Hefner era um bilhete de saída imediato. Ele também não deu ouvidos aos seus médicos quando o alertaram que estava abusando das famosas pílulas azuis, o Viagra. Por causa disso, ele sofreu um dos efeitos colaterais adversos mais conhecidos. Ele perdeu a audição de um lado. Diante do previsível "eu te disse" de seus entes queridos, ele preferiu ficar surdo a renunciar ao sexo. E nisso talvez não houvesse nada de errado, exceto que Hugh Hefner era um predador inescrupuloso. Não foram apenas as coelhinhas do harém de Hefner que quebraram o silêncio após sua morte. Um de seus mordomos, que permaneceu a seu serviço e morando na mansão por 18 anos, reafirmou o que todas as mulheres que viveram e sofreram o regime estrito disseram.
Atrás das portas da Playboy, Brian Horowitz foi mordomo da casa desde 1997 até 2016. Em uma entrevista para o podcast Girl Next Level, ele falou: além das estritas diretrizes que existiam dentro da casa em relação às relações entre o pessoal e as mulheres. Considerava-se que todas as modelos que viviam na mansão eram namoradas de Hugh Hefner, e era estritamente proibido que elas estabelecessem relações próximas com o pessoal. Naturalmente, essas regras nem sempre eram seguidas. E às costas do dono da casa, aconteceram uma série de aventuras sobre as quais muitos mantiveram silêncio. O glamour e os excessos costumam andar de mãos dadas, e basta ter uma regra à vista para se sentir tentado a quebrá-la. Hoje em dia, um dos filhos de Hugh Hefner, Marston Hefner, que tem 33 anos, abriu uma conta no OnlyFans, onde começou a vender conteúdo íntimo, próprio. Herdeiro de uma importante fortuna. Muitos se perguntam por que uma plataforma de conteúdo para adultos precisaria disso, e a resposta é no mínimo estranha. Acontece que Master Hefner é fanático por Pokémon, e o que ele arrecada em seu perfil no OnlyFans é usado para comprar produtos da franquia. Ele acredita que deve pagar por seus hobbies com o seu próprio dinheiro? Apesar de casado e da desaprovação de sua esposa, Marston segue em frente com a iniciativa. Decisão curiosa que o filho de quem construiu um império vendendo a sexualidade alheia decidiu vender sua própria sexualidade para comprar uns brinquedos inocentes. Por outro lado, Crystal Hefner decidiu superar seu passado ajudando aqueles que não podem fazer o mesmo, e se inscreveu na universidade para obter um diploma em psicologia, enquanto atua como empresária no mundo dos NFTs. A história e os segredos da mansão Playboy ocuparam capas de revistas e especiais de televisão. O escândalo foi se ramificando, mas também se diluindo com o tempo. 6 anos após a morte do homem que decidiu modelar o erotismo com suas próprias regras. Muita água já passou por debaixo da ponte. A herança de Hugh Hefner foi dividida entre seus 4 filhos e boa parte foi para instituições de caridade. Tudo permaneceu em uma espécie de hermetismo, parecendo responder à mesma lógica. Assim tudo ficou encoberto enquanto o homem viveu. Por que todos mantinham tanta lealdade a esse monstro? A resposta é simples. Descobriu-se que a mansão Playboy tinha centenas de câmeras e microfones escondidos em seus quartos. O que isso significava? Que Hugh foi durante anos o sábio guardião dos segredos obscuros daquelas celebridades e pessoas poderosas que frequentavam sua casa para satisfazer seus desejos. Então sua impunidade foi cruzada com uma série de extorsões. Bem, não existem provas, mas também não há dúvidas. O coelho... O fundador da revista Playboy vendeu a mansão em Los Angeles antes de morrer, mas foi permitido que ele continuasse morando lá até sua morte. Agora, o famoso Palácio das Festas está sendo totalmente reformado, à medida que seu novo proprietário tenta trazê-lo de volta a um estado habitável. O lugar foi tomado por saqueadores quando ninguém morava lá. De acordo com a revista United States Magazine Globe, os quartos, inclusive o de Jeb, foram despojados de coisas como brinquedos sexuais, estátuas douradas, lençóis usados e lingerie. Também levaram obras de arte valiosas, inclusive, afirmam. Foram retiradas peças da alvenaria como lembrança. Darren Metropolis a comprou em 2016 por $100 milhões e simplesmente a abandonou por um tempo. Finalmente agora, após a gestão de alguns funcionários da cidade para transformá-la em um monumento histórico, ele concordou em restaurar a casa à sua grandeza original. O certo e o errado costumam relaxar em relação à época, enquanto que hoje os limites estão difusos e os discursos não são capazes de abranger todas as facetas de um mesmo fenômeno. O caso da mansão Playboy nos faz refletir sobre o negócio que esconde o sexo e o papel que homens e mulheres têm mantido neste negócio. Também poderíamos acrescentar que o poder, como se sabe, corrompe, portanto, o poder absoluto corrompe absolutamente. É igualmente conhecido que os donos dos impérios sempre tiveram a tendência de se tornarem deuses. Pelo menos dentro de suas caríssimas 4 paredes com piscina e solário. Por sua vez, a Playboy Enterprises decidiu fechar a versão em papel da revista em 2020. Agora, tudo mudará com sua nova plataforma focada no patrocínio e nos conteúdos digitais. A Playboy se transforma para se adequar aos tempos, assim como as tentações se transformam para se adaptar ao mercado. Há algo de errado em explorar a sexualidade? Claro que não.
O problema é que, após isso, as perversões da humanidade e o abuso de poder mudam de nome e continuam se reproduzindo como inocentes coelhinhos. É isso por hoje. Espero que tenham gostado da história da mansão Playboy. Temos que fazer o vídeo do dia em que Hugh Hefner morreu para o outro canal, para o dia que ainda não fiz, então prometo fazer isso em breve. Por enquanto, deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações e sugira futuros vídeos. Deixarei alguns vídeos para vocês continuarem a maratona. Agradeço a todos os membros do clã Mephisto presentes aqui ao meu lado. Sem mais nada para dizer, me despeço. Meu nome é Magnum Mephisto e certamente nos veremos no próximo vídeo. Adeus!